As reações de hipersensibilidade, elas podem surgir a partir de respostas descontroladas ou anormais para qualquer antígeno estranho, ou mesmo respostas autoimunes contra antígenos próprios. Então, não é aquela alergiazinha normal, não. É algo que é extremamente exagerado. As reações de hipersensibilidade, elas são classificadas de acordo com o mecanismo de lesão tecidual. E elas podem ser divididas em 4 tipos. Então, nós temos aqui uma tabela que ela compara os diferentes tipos de hipersensibilidades. Nós temos a hipersensibilidade do tipo 1, que ela é conhecida como anafilática ou imediata. Então, a gente vai acompanhar cada uma delas. Então, o primeiro tipo de hipersensibilidade que nós temos é a do tipo 1, anafilática ou imediata. É aquela hipersensibilidade que vai ter uma resposta rápida. O principal mecanismo que envolve ela são os anticorpos da classe IgE. Ela responde principalmente a antígenos externos, exógenos de fora. Então, por exemplo, algum alimento, algum pelo de animal, alguma coisa que vai ter essa resposta exagerada, alguma toxina, por exemplo, de uma picada de inseto. Ela é muito rápida, então ela ocorre 15 a 30 minutos após a exposição ao alérgeno. Ela gera inflamação intensa, porque você tem atividade além do IgE de outras células, como basófilos e eosinófilos. Lembra lá da imunidade inata, que a gente falou que essas células também participam dos processos alérgicos. A gente pode, então, medir ela através dos anticorpos que são gerados durante esse processo. E os principais exemplos que a gente tem são a asma alérgica, rinite, febre do feno. São as principais doenças que a gente tem de exemplo da hipersensibilidade tipo 1. Então, lembra sempre, ela é aquela rápida, imediata. Vamos ver agora um vídeo que explica um pouquinho sobre esse tipo de hipersensibilidade. Então, aqui a gente tem um anticorpo da classe IgE. Lembra que eu falei que os anticorpos são representados pelo Y? Aqui no canal a gente tem uma aula sobre cada tipo de hipersensibilidade, um pouquinho mais aprofundado. Então, se vocês quiserem olhar depois. Então, a gente tem o antígeno, a exposição ao antígeno. Esse antígeno ele vai ser fagocitado, ele vai ser processado por uma célula apresentadora de antígeno. E essa célula vai apresentar para um linfócito T auxiliar, um CD4. Vejam que ela apresentou pelo MHC de classe 2. Esse linfócito T auxiliar, ele vai estimular um linfócito B, vai sensibilizar esse linfócito B, para que esse linfócito B produza anticorpos. Então, ele libera citocinas, que vai estimular esse linfócito B. Esse linfócito B vai fazer o que a gente chama de expansão clonal, vai fazer diferenciação, vai virar um plasmócito, e então secretar esses anticorpos específicos contra aquele antígeno inicial, contra aquele alérgeno. Esses anticorpos prontos, eles vão fazer o quê? Eles vão se ligar na membrana de células como mastócitos ou basófilos e vão aguardar aí um segundo contato, uma segunda exposição a esse alérgeno. Então, vejam que eu primeiro preciso de um primeiro contato com esse alérgeno e depois, num segundo contato, é que eu vou ter uma resposta exagerada. Então, em uma segunda exposição, por exemplo, a esse alimento, a esse pelo de animal, eu vou ter uma resposta exagerada, porque esses mastócitos sensibilizados com anticorpos, assim que eles reconhecem o antígeno, eles liberam mediadores inflamatórios que vão, então, executar a resposta imunológica. Então, dilatação capilar, constrição, secreção de muco, eu tenho muita secreção de muco, dor, febre, inchaço, que são aqueles mecanismos da alergia. Vou mostrar agora para vocês um vídeo de um filme que mostra exatamente como que é essa alergia exagerada, que faz parte da hipersensibilidade tipo 1. Eu acho que você tem alergia à comida. O quê? Ai, Oh, nossa. o que foi? Antialérgico. Onde tem antialérgico? Corredor 2. Qual é o corredor 2? O que tem um 2 bem grande em cima. Sara, eu tô bem. Tem certeza de que é o 2? Não. Ah, é sério, não é tão grave. Antialérgico. Muito antialérgico.
Muito Peraí, antialérgico. você... Au! Então vejam que foi muito rápida. Ele recém tinha comido o alimento, foi o prazo dele chegar na farmácia para ele ter essa resposta mais exagerada. Isso é muito sério, pode dar até um choque anafilático. Então é muito importante que pessoas que sofrem de hipersensibilidade, elas sempre estejam acompanhadas de antialérgicos para poder estar evitando esse tipo de situação. Bom, e a hipersensibilidade tipo 2? Ela é conhecida como citotóxica, porque ela é mediada por anticorpos da classe IgG ou IgM. Então, geralmente, ela se liga à superfície celular de alguns tipos de célula. A resposta pode ser em minutos ou horas, pode levar a lise e necrose celular. Tem principalmente ativação de anticorpos que fazem opsonização ou ativação do sistema complemento, que vai fazer toda aquela cascata da via clássica, formação do MAC, até eu ter a morte celular. Os principais exemplos que a gente tem é a eritroblastose fetal, que acontece quando a mãe ela é RH negativo e o feto é RH positivo, e ela acaba tendo uma resposta imunológica contra o feto, pode dar até aborto. Então, geralmente na primeira gestação o feto não sofre, mas numa segunda gestação com o feto RH positivo, ela pode sofrer um aborto. Então, é por isso que é tão importante saber o tipo sanguíneo durante o pré-natal. Outro exemplo é a nefrite de Goldspur-Pastore, que eu posso ter também lesão das células e que levam, então, à nefrite. Vamos ver um vídeo que vai explicar um pouco melhor. Então, esse vídeo, ele explica um pouquinho o que acontece, por exemplo, lá na doação sanguínea, quando eu tenho um doador recebendo o tipo sanguíneo errado, aquele tipo sanguíneo que não é dele. Então, relembrando, nós temos os eritrócitos, que são as hemácias, que são cercadas por antígenos. Então, quem é do tipo sanguíneo A apresenta o antígeno A. Quem é do tipo sanguíneo B vai apresentar o antígeno B. Quem é do tipo sanguíneo AB vai apresentar os dois tipos de antígeno. E quem é do tipo sanguíneo O não apresenta antígeno nenhum na estrutura do seu eritrócito. Então, ela é uma hemácia lisinha. Quem é do tipo sanguíneo A vai produzir anticorpos contra o tipo sanguíneo B, porque ele não conhece esse antígeno. A mesma coisa para o tipo sanguíneo B. Ele produz anticorpos contra o antígeno A. O tipo sanguíneo AB, por ter os dois, não produz nenhum. E o tipo sanguíneo O, como não tem nenhum antígeno, ele gera resposta contra o antígeno A e o antígeno B. Então, em determinada situação, se eu tenho um doador B e ele doar, por exemplo, para alguém que é do tipo sanguíneo A, quem é do tipo sanguíneo A vai produzir anticorpos contra o antígeno B, porque ele não reconhece esse antígeno. Então, ele vai ativar a via clássica do sistema complemento e destruir essas hemácias, levar a hemólise. A mesma coisa acontece se um doador do tipo A tenta doar o sangue para alguém que é do tipo B. O tipo B não reconhece esse antígeno A. Então, eu também tenho ativação do sistema complemento e hemólise, destruição celular. Já o tipo sanguíneo O, um doador de tipo sanguíneo O, ele não apresenta nenhum antígeno. Então, quem é do tipo sanguíneo A, do tipo sanguíneo B ou AB, não vai ter uma resposta imunológica contra esse doador. Lógico que aqui no exemplo nós estamos levando em consideração só o sistema BO, só o tipo sanguíneo. Além disso, a gente ainda tem o fator RH, né, que diz se o sangue é RH positivo ou RH negativo. E outras questões também que envolvem o fenótipo sanguíneo, que a gente precisaria de uma aprofundada. Mas isso aqui é só para vocês entenderem mesmo como ocorreria essa hipersensibilidade do tipo 2, por citólise, né? Então, leva à destruição celular. Já o tipo sanguíneo 3, ele é conhecido como resposta por imunocomplexo, que eu tenho a formação de ligações entre antígenos e anticorpos. E esses imunocomplexos, que é exatamente isso, o antígeno ligado no anticorpo, ele acaba se depositando nos tecidos e órgãos e leva a necrose, leva a edema, eritema. Geralmente ocorre no período de 3 a 8 horas.
Vou ter também ativação do sistema complemento, de neutrófilos, porque normalmente o nosso organismo ele consegue eliminar esses imunos complexos, que eles são formados naturalmente. Só que como a gente está falando de algo que é exagerado, eu acabo tendo um desequilíbrio em que eu vou ter mais imunocomplexo do que as minhas células conseguem fagocitar e eliminar. As principais doenças que envolvem o lúpus eritematoso sistêmico e a doença pulmonar do fazendeiro. Então, o imunocomplexo é a ligação entre os antígenos e os anticorpos. Esse desenho mostra exatamente isso. Geralmente, eles vão, então, se depositar na parede dos vasos. Normalmente, isso não seria um problema. Eles seriam marcados, né, por exemplo, pelo sistema complemento, fagocitados e eliminados. Então, normalmente, isso aconteceria. Só que o que acontece? Quando eu tenho o depósito de uma concentração muito grande de imunocomplexo, ele acaba ativando o sistema complemento, como vocês viram, ele atrai outras células, atrai células, né, fagocíticas que liberam substâncias inflamatórias, pró-inflamatórias, que fazem vasodilatação. Se faz vasodilatação, esse imunocomplexo se deposita nesse vaso. Assim, é um ciclo vicioso, que atrai mais sistema complemento, que faz opsonização, que atrai mais célula de defesa, que libera mais mediadores inflamatórios. Esses mediadores podem, então, causar um dano celular. Novamente, aqui no canal já tem vídeo específico sobre cada hipersensibilidade. Se vocês quiserem dar uma aprofundada, é só dar uma olhada. E a última hipersensibilidade é a do tipo tardia. Ela é um pouco mais complexa e ela envolve tecidos e órgãos e ela é conhecida como imunidade por células T. Então, eu não tenho anticorpo nesse tipo de imunidade. Ela é chamada de tardia porque esse tipo de resposta demora de 48 a 72 horas após a exposição. Então, a gente está falando de uma dermatite de contato, alguma infecção crônica que vai levar aí, como a tuberculose, que vai levar a esse tipo de hipersensibilidade. Geralmente, ela causa eritema e calosidade, é mediada principalmente por monócitos e linfócitos, e como eu disse para vocês, não tem anticorpo nesse tipo de hipersensibilidade, somente células T, CD4 e CD8. Alguns dos exames que demonstram esse tipo de hipersensibilidade é o teste de tuberculina, ou então, por exemplo, a dermatite de contato causada por era venenosa. Outro exemplo de hipersensibilidade tipo 4 é o granuloma, que acontece muito nas tuberculoses. Então, é quando o corpo ele não consegue eliminar a infecção, então ele forma como se fosse uma cápsula. Tem isso na aula que está aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhada depois para entender certinho como que funciona, mas é bem interessante esse tipo de hipersensibilidade. Nesse exemplo do vídeo, a gente vai ver uma hipersensibilidade tipo 4 representada uma dermatite de contato. Lembrando que toda hipersensibilidade precisa de uma primeira exposição. Então, eu tenho aí um linfócito T efetor, né, um T helper 1, um CD4, e ele vai sofrer, então, uma sensibilização, vai ter um antígeno que vai ser apresentado a ele. Então, a pessoa entra em contato, por exemplo, com a era venenosa. No momento do contato, isso vai levar a um dano na pele dela. Ela vai entrar em contato com essas toxinas dessa planta. No caso dessas toxinas, elas são apitenos que vão se ligar em proteínas carreadoras até formar o antígeno. Esse antígeno ele vai ser fagocitado por um macrófago, vai ser processado e vai ser apresentado pelo MHC. Como é um MHC de classe 2, então a gente está falando de um linfócito T efetor, um CD4, um T helper. Esse linfócito T reconhece esse antígeno e aí sim agora ele está sensibilizado. Então ele faz expansão clonal, um pouco vai virar célula de memória e o outro vira célula efetora. Numa segunda exposição, essas células de memória, elas já conhecem esse antígeno. Então, elas são sensibilizadas novamente com esse antígeno e já liberam citocinas, que ativam outras células, como os macrófagos, que liberam mediadores inflamatórios,
que, além de causar edema, eritema, eles também levam à lesão tecidual, que é exatamente o que acontece logo após a exposição. Então, no início, a pessoa fica apenas com a coceira, com alergia, mas 2, 3 dias depois ela tem uma lesão muito grave causada por essa hipersensibilidade tipo 4. Para vocês, se vocês quiserem aprimorar, eu deixei o link desses vídeos que eu passei durante a aula, tá aqui no final. A referência de todas essas aulas, de tudo isso que a gente falou, tá aqui nesse slide, então vocês podem dar uma conferida. Vários capítulos do Abinhas, que é aquele menor, fala sobre essas doenças, então nós vimos tolerância imunológica e autoimunidade, nós vimos imunodeficiências congênitas e adquiridas, nós vimos um pouquinho do sistema de vigilância imunológica, que faz parte da resposta a tumores, e nós vimos, por final, as hipersensibilidades, que podem ser 4, né? Tipo 1, imediata, tipo 2, citotóxica, tipo 3, por imunocomplexo e tipo 4, tardia. É interessante vocês darem uma olhada nesse material depois. Muito obrigada. Finalizamos aqui a nossa aula.